Olá, estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa que hoje acontece com o coordenador da Sala de Situação do Coronavírus em Paranaguá, Jean-Franck Tambozetti. Nós estamos fazendo essa série de entrevistas voltadas para a questão da pandemia, entender o que está acontecendo em Paranaguá, trazendo informações, pessoas realmente capacitadas, habilitadas a estar falando não só da situação que o seu segmento está vivendo nesse momento, mas também trazendo muitas orientações importantes para a gente tomar aquele cuidado básico, aquelas questões voltadas para evitar a transmissão do coronavírus. Jean-Franck, obrigado por ter aceito o nosso convite e como eu digo sempre assim para os nossos entrevistados, a gente pede assim nesse momento até para que você mesmo se apresente, fale um pouquinho de você para a gente conhecer melhor, saber quem é o Jean-Franck, se é daqui de Paranaguá, veio de outro lugar, há quanto tempo está aqui, família, sua carreira profissional, aquilo que você achar importante, até para o pessoal que vai acompanhar aqui a nossa entrevista, te conhecer um pouco mais, saber quem é você, né? Bem, é um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. E eu não sou parnanguara, eu sou catarinense, tenho 47 anos, sou formado em fonoaudiologia pela Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, mas casei com uma parnanguara já há 22 anos, a doutora Luciana Dachê, tenho duas filhas parnanguaras, a Marina de 11 anos e a Roberta de 15 anos, e eu amo muito essa cidade. Foi uma cidade que me acolheu no início da minha carreira, e eu sou muito grato e espero poder devolver um pouco do que ela me deu. Gia, você é servidor municipal de carreira ou vem atuando na secretaria, assim, sendo sempre chamado pelas administrações? Como é que é isso? Não, sou servidor municipal de carreira em Paranaguá desde 2005, mas minha carreira no serviço público começou em 2008, quando eu trabalhava em Santa Catarina e fui chamado para atender numa unidade de saúde. Por conveniência da profissão, eu tenho que ser um bom ouvinte como fonoaudiólogo, inclusive para fazer os diagnósticos que são necessários à minha profissão. Com esse intuito, eu ouvi as pessoas e acabei sendo chamado, na época, pela Secretaria de Saúde para verificar algumas situações que aconteciam no interior. Lá as cidades são muito pequenas, interioranas, e normalmente as comunidades elas são muito distantes. E eu fui com a pastoral da criança até uma comunidade. A pastoral da criança, para quem não sabe, foi que precedeu a estratégia de saúde da família, levava a um complemento que chamava multimistura para as crianças que estavam subnutridas. Eu acompanhei essas pessoas até uma comunidade onde elas me relataram vários casos nos quais eles se sentiam muito fragilizados, que não tinham a ver diretamente com a minha profissão. Mas a partir daí eu comecei a lidar com essas dificuldades e o resultado foi muito bom, foi muito gratificante. A gente conseguiu levantar essa comunidade, prosperar essa comunidade com o tempo. E aí eu entendi o que é a saúde pública e me apaixonei pela saúde pública e desde 2008 eu ingresso nessa carreira a qual eu sou muito grato e sou muito feliz. E dentro da prefeitura, você já atuou em diversas frentes mesmo, já foi inclusive secretário, né? Ocupou a secretaria, teve essa responsabilidade durante um período e atuou em diversos setores bem estratégicos dentro da Secretaria de Saúde, o que realmente te habilita a entender todo o funcionamento da secretaria. Por quais segmentos você já passou aí? Bem, antes da Secretaria de Saúde eu era da Secretaria de Estado, fui contratado pela Secretaria de Estado, onde fui chefe da Divisão de Assistência à Saúde, onde coordenei 3 operações verão aqui no litoral, né? A gente também participou do início do Hospital Regional, desde a época da intervenção do Hospital Regional até o advento da construção do hospital que a gente tem hoje. Na Secretaria de Saúde eu atuei inicialmente na atenção primária em saúde, que são as unidades básicas de saúde, na consolidação da estratégia Saúde da Família no município. Depois eu fiz os projetos de urgência e emergência para o litoral do Paraná, então o SAMU foi um projeto que foi começado em 2009 e eu participei ativamente da construção desse projeto, que teve finalização em 2012.
já participei em várias áreas de vigilância em saúde, de estratégia em saúde, então eu tenho uma experiência que eu amealhei durante os meus 47 anos, que foram bastante gratificantes e que eu posso usar hoje para ajudar a nossa comunidade e os meus colegas. Com certeza. E aí a gente traz toda essa bagagem justamente para um momento bem delicado, que eu não canso de falar, que o mundo vive, mas que também veio bater na porta de Paranaguá, que é o tal do coronavírus. E essa pandemia, com essas necessidades que mudaram o dia a dia da gente, que é essa coisa de nem poder apertar a mão de alguém, não poder chegar perto, não poder tocar, abraçar, dar um beijo, o que interfere inclusive até nos relacionamentos familiares, né? Núcleo familiar, pai, imagino lá você com a tua esposa e os teus filhos, assim como na minha casa, é mais tranquilo. Agora a gente imaginar assim os nossos pais que já estão em outra casa, evitar esse distanciamento, coisa maluca que o mundo está vivendo hoje. E aí entra a questão da sala de situação e da estrutura da Secretaria de Saúde para atender toda essa demanda e essa situação que a cidade vive. Com certeza, né, o fato de passar por todos esses momentos aí que você comentou, por todos esses setores, te faz hoje saber também como lidar, inclusive, com toda essa estrutura. O que cada estrutura pode oferecer e pode ajudar nesse momento da pandemia. E eu te pergunto assim, na questão da sala de situação, como é que vem acontecendo esse acompanhamento, esse monitoramento, quantos profissionais envolvidos, se não o número pelo menos assim, eu acredito que é mais do que ser só de uma secretaria, soube também que teve alguns voluntários de outras secretarias que estão ajudando, ou na UPA, ou não sei se na sala de situação. Traz esses detalhes, assim, esclarece como é que funciona essa sala de situação para a gente. Bem, inicialmente eu concordo que é um momento absolutamente chocante, diferente. Eu já passei por ameaças de várias pandemias, como foi a gripe aviária, H1N1, a MERS, e nenhuma delas chegou perto disso que a gente está vivendo, a ponto de mudar a nossa sociedade, o nosso comportamento e as nossas relações interpessoais. A sala de situação inicialmente foi pensada para que a gente pudesse dar alguma agilidade aos processos da prefeitura e criar estratégias de prevenção a certas doenças que normalmente acometem Paranaguá, especificamente a dengue inicialmente. Então ela reúne algumas referências da Secretaria de Saúde, normalmente referências técnicas, normalmente superintendências da Secretaria de Saúde, e o intuito é que essas referências tenham uma comunicação interpessoal rápida, para decisões rápidas e encaminhamentos rápidos, baseados obviamente em protocolos e tecnicismos que já existam. A sala de situação hoje diretamente reúne 5 pessoas, mas a Secretaria de Saúde, nos seus departamentos de vigilância em saúde, de atenção primária em saúde, de urgência e emergência em saúde, ela reúne um número muito mais expressivo, de em torno de 70 pessoas. No combate ao coronavírus, na linha de frente, nós temos em torno de 300 pessoas, e na Secretaria de Saúde, fazendo, não na linha de frente, mas na linha de retaguarda, na parte administrativa, que é extremamente importante porque ela nos subsidia para que a gente tenha os instrumentos para fazer o que deve ser feito. Nós temos em torno de 1.000 pessoas. Então é um contingente grande, mas extremamente necessário para que a gente possa conduzir as ações em saúde do município. Lembrando que, embora nós tenhamos, obviamente, uma visão diferenciada ao coronavírus nesse momento, as outras ações não param. Então, outros serviços são oferecidos sem que eles sejam minimizados ou menosprezados pela etapa em que a gente passa nessa pandemia. Você falou dessa questão do corona e das outras demandas, mas é que a questão do coronavírus, ele realmente está fora do normal, né? Primeiro que é uma coisa nova,
totalmente nova, e ainda por cima tem essa forma de transmissão que é muito rápida, então precisa também de ações também paralelamente aí, e porque é um assunto que tomou conta do mundo, né? Se fosse só de Paranaguá, não, mas é do mundo, e com informações sempre que a gente vem acompanhando, né? Embora a gente tenha muita gente recuperada, e isso é ótimo, mas a gente não quer que tenha número de mortes, né, que seja o mínimo possível, né? De preferência nenhuma, mas a gente sabe que no mundo a gente vem acompanhando e tem situações bem graves. E aí a gente entra no famoso pico da doença. Eu queria entender melhor e eu gostaria assim que as pessoas também entendessem essa questão do pico, porque ela parece ser uma coisa, dependendo da cidade, ela vai acontecer num determinado momento. Então, trazer isso mesmo para Paranaguá. Nós já passamos pelo pico, ainda não, corremos o risco. Tem como saber quando isso vai acontecer? Como é que é? Bem, a gente não passou ainda, eu espero que a gente nem passe por ele. É possível não passar? É possível não passar porque as estratégias são feitas exatamente para que a gente não tenha um pico. Imagine que você tem uma linha. E essa linha é toda a capacidade instalada, oferecida pela saúde dentro do município de Paranaguá. E abaixo dessa linha, nós temos uma curva que está se levantando. O fato é que a gente sempre procura achatar essa curva para que ela não passe da linha da capacidade instalada. E vamos entender então que essa curva que está aumentando tem relação direta com os casos aumentando. Perfeitamente. A linha representa o número de casos diagnosticados. Ou seja, na hora que a coisa começa a aumentar, a tendência é que hajam ações para dar uma segurada, uma travada nisso daí. Perfeitamente. Porque quando a gente imagina uma curva muito abrupta, essa sim forma um pico, né? Muito fininho lá em cima. Para que essa curva forme um pico, ela realmente tem que ser formada num período de tempo mais curto. A gente não quer que esse período de tempo seja muito curto, porque senão a gente vai ter muitos casos num curto período de tempo e isso faz com que a gente ultrapasse essa linha da capacidade instalada de saúde. Isso faz com que aqueles que estejam acima da linha de capacidade instalada não sejam atendidos. Então, aqueles que a gente pode controlar em ambiente hospitalar, eles possivelmente, se não atendidos, podem evoluir para um quadro mais grave e podem necessitar de UTI, e essa UTI não vai estar disponível e podem vir a óbito. O que a gente quer é achatar esse pico, distribuir esses casos por um período mais longo, a fim de que as nossas instituições de saúde possam atender as pessoas e minimizar a perda de vidas. É isso que a gente faz, por isso que a gente sempre fala do achatamento do pico, do platô, de não fazer com que os casos subam muito abruptamente. Essa forma, por exemplo, que você está falando, para deixar bem claro ao pessoal, essa forma de evitar essa subida e permanecer realmente nesse achatamento aqui, são essas medidas de distanciamento, de fechamento de estabelecimento, enfim, home office, ficar em casa o que puder, é isso aí. Essas foram as formas encontradas para tentar manter esse quadro controlado, digamos. Perfeitamente. Veja, é inevitável que as pessoas se contaminem. Nós temos alguns exemplos de medidas muito exitosas até demais, como é o caso da Coreia e da Alemanha, onde foi feito um controle absoluto do vírus nesses países. Depois descobriu-se que uma pequena parcela só da população tinha sido infectada, no entanto o vírus está sendo reintroduzido com uma segunda onda. Então todo aquele aparato que foi feito vai ter que ser feito novamente. Isso pode trazer consequências muito graves para a economia, fazendo com que se mantenha por um período de anos até com a reintrodução do vírus, essas paradas econômicas e tudo mais, e pode fazer com que, indefinidamente, os sistemas de saúde sejam afetados por vários picos. O que a gente pretende fazer não é isso.
O que a gente pretende fazer é um controle gradual com essas medidas que você acabou de dizer, para que o vírus introduza na nossa população, porque ele vai ter que ser introduzido. Aos poucos. Paulatinamente, de forma que a gente não sinta que essa introdução acarrete em perda de vidas, que a gente não sinta que essa introdução do vírus acarrete em um esvaziamento dos recursos da saúde e, ao mesmo tempo, em equilíbrio, que a economia de Paranaguá também não seja afetada de forma destrutiva. Então, todas as medidas que são propostas são pensando nisso. A primeira medida, que foi aquela mais drástica, que foi o distanciamento social ampliado, onde a gente fechou tudo, aquilo não era lockdown ainda, mas era um distanciamento social ampliado. A gente propôs que se parasse tudo para que a gente criasse estratégias e para que a gente preparasse os nossos equipamentos de saúde. Isso foi feito, a gente criou as estratégias, preparou inicialmente os equipamentos de saúde. Aí a gente fez uma primeira abertura, que foi o distanciamento social seletivo. Ou seja, as coisas poderiam acontecer, mas de forma seletiva, onde a gente tivesse um cuidado. Isso foi feito. Entra aí nesse pacote a flexibilização, por exemplo, do comércio, né? Essa coisa de dia sim, dia não para abrir determinadas coisas, para poder dar uma segurada, não sair todo mundo ao mesmo tempo, todo dia, para os mesmos lugares. Exatamente, a educação da população também, com o uso contínuo de máscara, com as medidas sanitárias de lavagem de mão, de utilização de álcool gel, com o distanciamento social, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer hoje. Pois é. Então a gente solidificou isso até o momento. Todo mundo sabe que isso tem que acontecer. Nem sempre faz, mas Nem sabe. sempre faz, mas sabe. Ó, nós vamos parar o bloco aqui, porque deu o nosso tempo, mas assim, ó, tem algumas perguntas, acho que um pouco delicadas para fazer aqui, e aí vocês vão acompanhar também para a gente poder entender melhor. Gente, a questão é a seguinte, eu quero saber do Jean uma informação que me contaram assim, que 80% da população de qualquer cidade, praticamente, mais cedo ou mais tarde vai ser infectada. Mas aí ele vai responder isso para mim no próximo bloco, a gente volta já.